boa noite. E hoje temos 3 convidados especiais, né? Gabriele, Gabi, eu estou acostumado mais a chamar de Gabi, né? Que é a diretora da escola Expedito, fala para mim aí. Camargo Freire, Expedito Camargo Freire. Expedito Camargo Freire, de Campos de Jordão, porque a gente só costuma chamar pelas iniciais, né? Expedito e tal, então desculpa, pessoal, mas Expedito Camargo Freire, que eu trabalhei lá desde 2012, porque a escola Expedito foi uma das pioneiras também das 16 escolas que iniciaram no programa Ensino Integral no estado de São Paulo. A Gabi, na época, era professora, hoje diretora, né? Isso. E eu não vou falar muito, ela se apresenta aí depois, daqui a pouquinho. Temos o Daniel e temos a Débora, ambos ex-alunos da escola Expedito, né, de Campos de Jordão. O Daniel foi da primeira turma, em 2012, e a Débora em 2015, né, Débora? Exato. Foi a primeira turma. Hoje estão formados, né? Conquistaram os seus projetos de vida, tá? Eles deram nome para esta live, né? Inclusive, eu quero que eles comentem o porquê desse nome, né? Tão, assim, interessante, né? Diferente, né? O nome dessa live, né? Então, primeiramente, eu queria começar pela Gabi. Gabi, fala um pouquinho aí, depois passa para a Débora ou para o Daniel, eles se apresentam rapidamente e a gente começa aí o nosso bate-papo, né? Que vai ser muito legal. Por favor, Gabi. Boa noite a todos, então. Eu sou a Gabriele, professora de Sociologia, né? Ingressei lá na escola Expedito Camargo Freire em 2012, que era uma das pioneiras do programa Ensino Integral no estado de São Paulo, né? E aí, em 2018, assumi o papel da direção e estou lá até hoje como diretora. Então, recebi em 2022 uma professora ex-aluna muito especial e em 2024 mais um professor ex-aluno super especial também. Então, gostaria de agradecer já ao Guzo desde o início pela oportunidade de estarmos aqui, né, para poder falar um pouquinho da nossa história, da história da escola e dessa trajetória linda aí dos 2 meninos, que traz muita coisa especial, tá bom? Passo a palavra aí para a Débora, para se apresentar também. Vamos lá, eu sou a Débora, mais conhecida como Débora Ribeiro, né? Eu tenho 24 anos, eu sou formada em letras, língua portuguesa e língua inglesa, e eu ingressei no PEI há uns anos aí, né? A gente diz que não só agora como professora, mas a gente nunca saiu do PEI. Entrei no PEI como aluna na escola Expedito Camargo Freire no ano de 2015 e me formei em 2017. E logo em seguida, no ano de 2018, ingressei na faculdade e em 2021 me formei. E em 2021, no mesmo ano, já comecei no ramo da educação, que era o meu sonho, né? E logo em seguida realizei um outro sonho, né, no ano seguinte, que foi voltar para a escola que me formou, né? Então, em 2022, eu voltei para Expedito Camargo Freire, mas agora como professora. Aí agora eu passo a palavra para o Dani. Boa noite, gente, tudo bem? O meu nome é Daniel, eu tenho 26 anos, eu sou formado em Biologia, né? Ingressei no PEI no ano de 2012, foi o primeiro ano de funcionamento do ensino integral no estado de São Paulo. Entrei junto com a Gabi, né? Nós tivemos essas primeiras experiências no ensino integral compartilhadas, e me formei no ano de 2014. Já em 2015 eu ingressei também na faculdade, assim como a Débora, saí do ensino integral, fui para a faculdade, fui estudar em Mato Grosso do Sul, formei no ano de 2018, e aí entrei no ramo da educação no ano de 2020. Depois de entrar no ramo da educação em 2020, no ano de 2022 eu ingressei no PEI, não em Campos, em outra cidade, e agora eu sou professor na escola que eu estudei durante o meu ensino médio, com muito orgulho, com muita satisfação.
Ah, muito legal, né? Sim. E acho que mais legal ainda serão as histórias aí, né? Que eles têm para contar aí algumas, né? Então, agora o título. Acho que os dois, né? Principalmente, né, Gabi? Porque eles que deram o título, né, Gabi? Sim, sim. Passei o desafio para eles. Falei, ó, a gente precisa criar alguma coisa. Acho que eles precisam explicar esse título aí para gente. Como é que foi? Eu e o Dani, a gente recebeu esse desafio da Gabi de, você tem que decidir o título aí, poxa, porque já que a gente vai estar falando sobre vocês, né? E muito, muito legal foi que eu e o Dani, nós também, além de alunos da escola, nós também fomos acolhedores, né? Então, nessa oportunidade que a gente teve de ser acolhedor, eu digo que nós fomos ali, esse foi o primeiro contato que a gente teve como professores, né, que nós ali estávamos recebendo os alunos novos, fazendo um acolhimento, e uma das atividades que nós temos ali, que nós aplicamos para os alunos, é a escalada, né? Por isso o título dessa live que a gente colocou aí como a escalada dos sonhos sob uma nova ótica. Porque o que consiste a escalada, né, pessoas? Eu trouxe até como, né, nós somos aqui educadores, né? A gente é bem precavido, então a gente trouxe aqui, o Dani também tem, a gente trouxe aqui o modelinho da escalada, que nada mais é do que, nós temos essa montanha e nós temos uma bandeirinha aqui em cima, né? Não sei se está dando para enxergar bem aí, Guzo, mas... Tá. Certo? Nós temos essa montanha aqui e ela finaliza aqui com essa bandeirinha. O que essa bandeirinha aí significa, pessoas? A realização de um sonho, né? Então, nós aqui, aplicávamos para os alunos que nós tínhamos que associar os estágios dessa subida na montanha. Nem todo mundo começa já lá aqui em cima, né, como o sucesso já logo de cara. Não, a gente tem um processo. E esse processo, ele vem de etapas, ele precisa ser respeitado, obviamente, com os limites das pessoas. Como assim, Débora? Por exemplo, vamos supor, eu e o Dani, nem sempre a gente imaginou que nós seríamos professores, correto, Dani? Perfeito. Então, aqui, quando a gente aplica essa escalada para os nossos alunos, ali para o caso dos nossos acolhidos, a gente está dizendo o quê? Para eles já irem pensando a longo prazo no que eles querem realizar depois do ensino médio. Então, a gente já está ali puxando esse gatilho para eles de, pessoal, vamos pensar aí quais são as etapas que vocês querem seguir logo após a finalização do ensino médio. Vocês querem Posso interromper, Débora, como a gente combinou? Como a gente combinou, é verdade. Né? Tá combinadas as interrupções, tá, pessoal? Vale a pergunta para os dois, né? Respondam os dois ou responde quem quiser, tá? Quando vocês montaram essa montanha, e não sei se vocês receberam esse material pronto, o discurso pronto, foram vocês que desenvolveram ou vocês receberam orientação para utilizar esse exemplo, por exemplo? Vocês receberam esse exemplo? Ou vocês construíram? Você fala da montanha, da escalada. Então, na verdade... Todo o repertório que ela colocou agora também para explicar esse papel, né, essa atividade. Vocês receberam prontos ou vocês construíram? Nós recebemos, basicamente, material pronto para poder utilizar dentro do acolhimento. Mas, assim, nós também elaboramos a nossa escalada, né, quando nós entramos no ensino médio. Uma das primeiras atividades, inclusive, do acolhimento é justamente o aluno ele já ser questionado quanto ao sonho que ele tem. Então, nós passamos por esse processo também, né? Essa atividade, ela acontece, ela é muito característica do acolhimento, e por ser muita característica que a gente resolveu utilizar esse nome também na nossa live aqui. Agora, Daniel e Débora, quando vocês eram jovens acolhedores, passaram essa atividade, você falou, né, Débora, estabelecer um sonho, um projeto de vida, uma coisa de longo prazo, né? E a gente sabe que a molecada tem uma dificuldade grande de fazer projeções a longo prazo, né? Duas perguntas, né? Quando vocês fizeram essa atividade, vocês tinham, de fato, com a idade que vocês tinham, né, talvez no segundo ano, né, do ensino médio, que vocês já eram jovens acolhedores, vocês tinham uma ideia dessa coisa de longo prazo, vocês incorporaram isso para passar para a molecada, para os seus colegas?
Como é que era? Vocês enxergando vocês lá atrás, como é que era essa época? Você quer começar, Débora? Pode ser você, né, Dani? Eu comecei, poxa. Lógico. Então, Guzo, esse primeiro contato, né, inclusive, como eu disse, foi uma das primeiras atividades do acolhimento. Então, esse primeiro contato de chegarem com papel dessa natureza, até você, e olha, qual que é o seu sonho? Agora, quais as metas que você tem que colocar aí para poder atingir esse sonho, né? Então, a princípio, quando a gente olha uma atividade desse tipo, pensando na nossa posição como alunos, é difícil, de fato, projetar, né, alguma coisa a longo prazo. Para você fazer, você tem que acreditar no que você está falando, né, Daniel? Então, eu tenho essa curiosidade, né? E tem outra questão ainda em cima disso, né? Durante a vida, e principalmente durante o ensino fundamental, eu vou contar a minha experiência. Eu nunca fui muito estimulado a pensar sobre a questão dos meus sonhos. E estimulado no sentido até de, que sonho que você tem? O que você vai fazer para atingir esse sonho? Porque também tem isso. Às vezes a gente é estimulado a pensar no sonho, mas não no processo para que você atinja o sonho, né? E eu acho que esse também já era um diferencial. Ainda assim, a gente, a princípio, quando chega no acolhimento e olha para essa atividade, a gente tem muita dificuldade de conseguir colocar qual que é esse sonho, como que vai ser o caminho para atingir esse sonho, talvez pela falta de maturidade, talvez pela falta até de estímulo para poder atingir isso, né? Então, de fato, uma tarefa muito difícil para quem está chegando ali no ensino médio, está tendo esse primeiro contato com esse tipo de atividade. Mas eu diria que é fundamental, né? Porque faz você pensar. É o primeiro, como disse a Débora, gatilho que faz o aluno pensar em nossa, eu preciso ter um sonho, eu preciso ter alguma coisa, né? Então, estão me pedindo isso, eu preciso ter. Então, a princípio, eu acho que é algo imediato que vem na cabeça, né? Como que é, Débora? Por exemplo, eu lembro do meu até hoje, por incrível que pareça. Eu estava muito focada em tirar a habilitação. O pessoal sabe que eu dou muito valor, né? Eu falo para todo mundo que eu sou a motorista. Não é só você, mesmo. Né, Débora? Todo adolescente, né? Porque eu falava assim, cara, eu quero muito dirigir, eu sempre tive essa de ter meu carro. Então, o meu sonho era uma coisa assim, entendeu? Eu coloquei assim, tirar minha habilitação. Eu com 15 anos de idade. Então, assim, para mim, naquele momento, cara, meu sonho é esse. Meu sonho que vai fazer brilhar os meus olhos. Não era uma coisa materializada em, por exemplo, só na área da educação ou com uma faculdade, né? Então, quando o Dani bem disse aí, a gente às vezes não tem esse estímulo no fundamental. Então, uma coisa que a gente percebe logo de cara, quando a gente recebe esse acolhimento, essa diferença em, a gente está preocupado com o que de fato você vai querer fazer depois do ensino médio. A gente quer ajudar nessa construção, coisa que a gente não teve antes, né? Então, é uma coisa que a gente sente, você tem que pensar em alguma coisa, mas a gente também está aqui para ajudar, né? Então, assim, eu realizei meu sonho, pessoas. Eu realizei meu sonho. E é muito legal o que a gente faz na escola, Guzo, é que a cada ano que nós recebemos os alunos, independente do aluno tá chegando agora na primeira série, na segunda ou na terceira, todos os anos... como professora ou como ex-aluna? Agora como professora. Ó, meu visionário agora como professora, rapidinho, que é legal. Nós aqui na escola agora, independente do aluno estar já passou pela primeira série, quando ele chega na segunda, ele realiza a escalada novamente. Por quê? Porque ele já passou do processo da primeira série de, a gente está ajudando na construção do seu sonho. E aí, é a mesma coisa da habilitação ou você já está pensando em alguma coisa profissional? Então, isso é muito importante, né? Vocês falaram de sonho, não falaram de projeto de vida, né? Por que sonho e não projeto de vida? Olha, Guzo, eu vejo que talvez trabalhar o termo projeto de vida com aqueles alunos que estão chegando no ensino médio, que não se familiarizaram ainda muito bem com esse termo, ensino é projeto de vida, talvez dificulte ainda mais o processo, né? Eu acredito que o projeto de vida, como essência do PEI, ele é trabalhado durante todo o processo. Claro que em determinado momento ele é apresentado,
né? Mas ele é trabalhado durante o processo. Agora, o termo sonho, ele já é mais genérico, talvez, e já faça com que o aluno consiga começar a pensar de fato, né? No que ele pensa para o futuro. Sendo que justamente a ideia é essa, começar a trazer o que o aluno ele pensa ali para o futuro e não apenas nesse sentido profissional. Para mim, eu sempre vi a questão dos meus sonhos sob essa ótica profissional. Agora, pelo relato que a Débora está falando, ela já não tinha essa mesma observação, né? Pois é. E assim, do mesmo jeito, a gente acaba trabalhando a questão dos sonhos. Eu já digo que eu sou o oposto da Débora nesse quesito. Demorei uma vida para tirar minha habilitação, né? Nunca esteve no meu sonho, nunca esteve no meu projeto de vida, virou uma necessidade. Mas assim, sempre enxerguei muito essa questão dos sonhos do ponto de vista ligado a profissões, né? Porque sonho é sonho, né? Sonho vale qualquer coisa. Sonho pode ser inatingível, pode ser impossível, pode ser, às vezes, até ridículo, que às vezes a gente escuta, né? Teu sonho é ridículo, né? E a gente tem sonho, né? E Antônio Carlos fala que o eixo central da Escola de Ensino Integral é o projeto de vida, mas começa pelo sonho. Sonho é uma coisa que você pode mudar a qualquer hora, pode ser impossível, inatingível, mas é um sonho. E quem tem sonho tem disposição para fazer as coisas, né? Por isso que o acolhimento, o principal objetivo do acolhimento é fazer a molecada sonhar. Por isso que tem lá o Varal dos Sonhos, né? Vocês influenciaram a molecada lá na época para seus colegas para construir o seu sonho, né? Colocar lá o seu sonho. Agora, como é que vocês enxergam essa atividade que vocês faziam como acolhedores, olhando hoje, né? Poxa vida, eu lá atrás era um jovem acolhedor, eu fazia isso, né? Como é que vocês enxergam agora, fazendo de conta que vocês estão vendo um filme, vocês lá como acolhedores, né? O que vocês enxergam? Débora, pode começar agora. Não, Débora, tipo assim, foi legal, fiz coisas legais, né? Fiz coisas assim. Na verdade, assim, eu vou contar para mim, assim, foi uma experiência muito legal e muito desafiadora para mim. Por quê? Por incrível que pareça, eu era uma aluna tímida na primeira série, tá? Pode parecer que não, hoje, né? Mas eu era uma aluna tímida na primeira série, por incrível que pareça. Então, quando me deram essa oportunidade, era ainda quando os professores eles selecionavam os alunos, né? Então, assim, eles já me trouxeram esse desafio assim, ó, você foi selecionada para ser acolhedora. Bum! Ó o choque. Ai, meu Deus, e se eu não souber falar na frente com outros alunos? Eu também ficava nervosa, né? Porque eu não sabia como falar para outros alunos. E o que mais me deixou tranquila foi assim, Débora, você está falando com um pessoal que vai estar no mesmo patamar que você, com as mesmas ideias que você, de jovem e tudo mais, então fica tranquila. Passa aí para você o que você sente na escola. E eu sempre me senti muito bem na escola, né? Então eu também queria que os alunos também se sentissem bem na escola. E essa é a ideia do acolhimento. Por isso que esse primeiro impacto que a gente tem, aluno para aluno, cara, a gente é muito bem recebido, né? Então, assim, eu fui muito bem recebida quando eu fui acolhida na escola. Então, por que não fazer desse pessoal que eu estou acolhendo agora também uma boa lembrança do acolhimento, né? Então, foi uma experiência muito boa. Eu digo que foi a primeira sala de aula que eu tive, né? Porque ali a gente tinha que estudar também, a gente tinha um roteiro, a gente tinha que falar, olha, eu vou falar assim, tinha que ter gestão de tempo, né? Hoje eu vejo o quão importante é a gestão de tempo, né? Então, assim, foi uma experiência muito legal. Eu gostei pra caramba, bastante. E complementando também, falando sobre um pouquinho da minha experiência, ainda nessa questão da atividade da escalada, né? Eu lembro que quando eu pontuei o meu sonho, durante o acolhimento que eu vivi, né, no primeiro ano do funcionamento do PEI, na minha época, quem me acolheu foram os pernambucanos, o modelo era novo, então nós não tínhamos os acolhedores de São Paulo ainda, porque não tinha equipe de acolhedores formada dentro da escola, né? Então nós tivemos esse primeiro contato com os pernambucanos,
que foram pessoas que já tinham ali, né, no estado, já existia o modelo do ensino integral, e eles vieram justamente para fazer essa acolhida com os novos alunos em São Paulo. Na época, só 16 escolas de ensino integral no estado inteiro. E eu lembro quando foi a hora de eu preencher esse papel, né, eu tinha... O meu sonho eu coloquei aqui, que era fazer medicina veterinária, né? Então, justamente essa questão que você colocou sobre como que é a cabeça daquele jovem que está entrando, que muitas vezes, assim, ele pensa, talvez ele possa até pensar em algo à frente, mas está pensando talvez em questão de status, né, em coisas assim, que não estão lá muito bem fundadas na cabeça dele ainda. E eu lembro que aí eu coloquei quais eram as metas para poder atingir esse meu sonho de entrar na faculdade, né? Mas até isso, Guzo, eu comecei a pensar depois sobre como a gente trata, muitas das vezes, essa questão das metas com banalidade ou com talvez falta de reflexão. Porque eu entendo hoje a dificuldade que é pensar nessas metas e problematizar cada uma delas, né? E foi algo que eu comecei a ver na minha escalada depois, quando eu defini que era biologia, porque, uma das metas é terminar o ensino médio, mas e aí? Quais as dificuldades que eu vou ter para me formar no ensino médio? Eu sou bom em todas as matérias ou não? Depois, qual que é a dificuldade? Qual que é uma outra meta? É conseguir entrar na faculdade, mas beleza, vou entrar na faculdade, mas vai ser no estado, vai ser fora do estado, vai ser fácil de me manter na faculdade, não vai ser, né? E foram coisas que esse ano, eu sou professor de projeto de vida, eu pontuei para os meus alunos. Montem essa escalada, problematizem cada um dos degraus para você chegar até onde você quer. Porque, às vezes, quando você trata como uma meta simples, parece que vai ser algo fácil de ser atingido. E, no fundo, não é. Na verdade, é algo muito difícil, né? E eu falei para eles, gente, eu tive que problematizar isso vivendo na prática, ali na raça. Mas é bom você se preparar para essas coisas. Você precisa estar preparado. Então, esse traçar metas é algo muito sério que eu não conseguia reconhecer lá no início do meu ensino médio. Agora, vocês estão falando bastante da escalada, né? E dos estágios, das metas, e falaram dos sonhos, vocês falaram de projeto de vida, mas vocês como estudantes, vamos lá, ainda vocês como estudantes, né? O que representou o acolhimento para vocês? Vocês sendo acolhidos, o que representou o acolhimento para vocês? O Daniel falou que foi recebido pelos estudantes, né, de Pernambuco, né, do ginásio pernambucano, que foi a primeira escola de ensino integral do Brasil, né, e implementado nos mesmos moldes de São Paulo, né, e as meninas que vieram eram formados já, né, em faculdades, vocês sabem disso, e também foram estudantes da escola de ensino integral lá no ginásio pernambucano, né. Eu tenho certeza que o Daniel viu bastante coisa legal, porque os caras eram bons, hein? Né? Os caras eram bons, todos, né? Excelente. Inclusive, eles eram fantásticos, né? Débora, você chegou a conhecê-los, Débora? Chegou a ver alguma coisa deles? Não cheguei, não cheguei um pouquinho tarde para isso aí, Mas eu vi várias performances deles, eles eram bons, nas dinâmicas, na fala, né? Muitas coisas. Mas, então, Daniel, vamos começar pela Débora primeiro agora, mas você vai contar alguns segredos para a Débora ainda, mas já você contar uma coisa. Mas, Débora, o que representou o acolhimento quando você chegou na escola? Porque eu sei que a escola Expedito, que antigamente era outro nome, né, no nome do bairro, né? Vila Albertina. Vila Albertina. E o que representou para você o acolhimento quando você chegou lá como aluna? Para mim, em uma palavra, Guzo, vou ser bem objetiva. Significou para mim ali pertencimento. Simples assim. Porque, primeiro, eu fui muito bem recebida, né? Eu fui acolhida por alunos que têm basicamente a mesma idade que eu. Eles falavam o mesmo linguajar que eu, então era muito mais fácil de compreender.
Então, assim, trouxeram para a gente que nós não éramos apenas números, entende? Então, assim, a cada ação que eles faziam, a cada atividade que eles realizavam com a gente na sala de aula, era para mostrar para a gente que a escola aqui, ela está preocupada com você. Conta pra gente uma atividade que te tocou, assim. Fala pra gente, né? Nossa, uma atividade que me tocou pra caramba. Ai, foi. Acho que tinha uma dinâmica lá, eu não me lembro bem o nome, porque faz um tempinho já. Mas falava sobre uma árvore, literalmente sobre uma árvore, e que a gente estava disposto a colher os frutos que nós estaríamos plantando naquele momento na escola. Né? Eu não vou me lembrar exatamente o nome, mas eu lembro que eles tinham uma representação de uma árvore, né, um desenho em árvore, e eles contavam uma história sobre aquela árvore para estar rechonchuda, frutosa, toda linda e maravilhosa, ela teve o processo dela. Antes dela já ser uma árvore, ela precisou germinar primeiro, ela precisou ser plantada em semente, precisou ser regada, né? Logicamente, teve muita chuva, teve muito sol, mas ainda assim ela continuou no seu processo, né? Então, a escola ali, para mim, tocou muito nesse momento, por quê? Porque daí eu me senti pertencente àquele lugar, né? De, por exemplo, assim, poxa, eu não vou ser uma sementinha jogada fora. Se eu tiver ali com alguns galhos meio feio, né? Vai ter alguém que vai ajudar e vai falar assim, Débora, vamos podar essa partezinha aqui? Com delicadeza, assim como é um jardineiro. Não chega já na rosa arrancando, não, muito pelo contrário. Ele com todo cuidado chega, ele poda, e isso é muito importante. Então, nesse momento, eu me senti pertencente à escola. Por isso que, para mim, é uma palavra, pertencimento. E você, Daniel? Então, né? Eu vou até contextualizar um pouco a questão de que na integral eu só tenho duas opções. Ou eu iria para escola regular, que é a única escola regular que eu amo, ou eu aceito o desafio. Daniel, tá cortando um pouquinho a sua fala. Será que a conexão com a internet? Talvez está me escutando agora ou não? Melhorou um pouquinho. Tá. Melhorou. Tá. Volta um pouquinho, volta no... Rebobina aí. Perfeito. Então, voltando um pouquinho ao contexto, né? Quando eu ingressei no ensino integral, tá bom? Som? Então, tá bom. Quando eu ingressei no ensino integral, no ano que eu ingressei, né? No ano anterior, até 2011, na época, nós recebemos a visita do até então diretor da escola, o Mariano, né? Na escola que eu estudava no Fundamental, para falar sobre a proposta do ensino integral, né? E eu me lembro que na época minha mãe ficou muito interessada em me colocar nessa escola, mas era tudo novidade. Então, quando eu cheguei nessa escola, quando eu tive o meu primeiro contato, e foi justamente com os pernambucanos, então eu até lembro que quando nós chegamos, era um dia até que estava chovendo bastante, a gente entrou na escola e a primeira ação do acolhimento foi na quadra. E os pernambucanos, quando eles fizeram o acolhimento, eles tinham umas dinâmicas para chamar a atenção da gente mesmo, né? Sem ficar gritando, sem ficar solicitando a todo momento que a gente conversasse, que a gente parasse de conversar. Eles fizeram uma dinâmica das palmas. E esse tipo de ação, né, ela me marcou muito, porque eu vi que eles realmente conseguiam. Perfeito, isso mesmo. Eu vi que eles conseguiam chamar a atenção do pessoal, né? E como eram os pernambucanos, a gente... Fala para o pessoal como é que é essa dinâmica, Daniel. Explica para eles. Então, acontece o seguinte, né? Existe basicamente uma determinada sequência das palmas que a gente tinha que completar. Então, eles faziam assim. E aí o pessoal levantava. Eles iam fazendo isso até que todo mundo ficasse em silêncio para que eles começassem a falar. Isso foi característico dentro da sala do acolhimento, isso foi característico na quadra nesse primeiro momento. Depois também aconteceu durante a culminância do acolhimento, a apresentação final que nós fazíamos, né? E esse nosso contato, esse primeiro contato com esses acolhedores, mudou tudo. Tanto que eles passaram poucos dias com a gente. E foram pessoas que a gente guarda com muito carinho. Nós falamos deles várias vezes. Até hoje, quando eu falo com pessoas que estudaram comigo, a gente fala dos pernambucanos,
continua com contato, né, via Instagram, por exemplo, tem alguns. Mas, assim, esse primeiro contato, ele foi muito interessante, porque como era algo novo, ninguém sabia o que ia acontecer ali. Tava todo mundo extremamente inseguro, com medo do ensino médio, né? A criança, o adolescente, quando está nessa etapa de transição do fundamental para o médio, ele está cheio de inseguranças. Então, chegar no momento em que você, de fato, é acolhido, que essa sua insegurança é respeitada, né? É muito legal, é muito legal. E aí, uma outra coisa muito bacana também é que nesse primeiro momento a gente fazia um mix das salas, né? Então eu não ficava só com pessoas que eram da minha sala, do primeiro B, eu era do primeiro B. Eu estava com pessoas que eram do primeiro A, do primeiro B, do primeiro C, e todas as dinâmicas a gente tinha esse compartilhamento. Então imagina só, para uma pessoa que estava acostumada no ensino fundamental a ficar sentada atrás de outra pessoa, e de outra, e de mais outra, e de mais outra, chegar numa escola em que existe uma roda e as primeiras atividades que você vai viver ali são nessa roda e com compartilhamento ali de coisas. Isso muda totalmente a sua percepção sobre tudo, né? Imagina só, eu ficava assim, gente, essa escola é diferente mesmo. Falaram que é diferente e já começou muito diferente. Então, isso era muito legal. Gabi, e você na época como professora, né, em 2012, 2013, e aí, conta um pouquinho. Olha, acho que é a mesma sensação. Você também recebeu acolhimento, né? Sim, quero contar um pouquinho sobre isso. Nós fomos para Águas de Lindóia. Antes de iniciarmos qualquer trabalho como professor naquela escola, a gente passou por uma entrevista, primeiro, para ser selecionado, para ver se tinha o perfil voltado às premissas do programa, os princípios, algo que daria certo, né? Um professor com um perfil que daria certo ali. E aí nós fomos para Águas de Lindóia, e lá nós fomos acolhidos também por alunos do ginásio pernambucano. Né? Lá foi contada a história não só por eles, né? Pelo pessoal do ICE que fez a implantação, né? Acho que o Daniel caiu. E foi muito interessante. Eu me lembro de alguns meninos também e as histórias que contaram. E, inclusive, quando nós fomos convidados para a live, a gente combinou algumas coisas, nós lembramos algumas histórias, né, Daniel? Lembrei de algumas dinâmicas que foram contadas, e a que eu me recordo hoje, que, se não me engano, o nome do menino era Anderson, que ele fez para a gente, era da roupa, né? Que ele vinha vestido com uma roupa, e conforme ele ia falando... Frio, né? Era frio, não era frio ainda? Ou não, era dezembro, né? Janeiro? Não, era janeiro, então estava calor, e ele chegou cheio de roupas, e aí ele foi tirando, e a gente foi achando aquilo estranho, ele tirou meia, sapato, ele ficou quase que pelado. Mentira, ele ficou de shorts e camiseta. Mas ele acabou assim, e foi impressionando, porque ele foi falando, e depois a gente entendeu que a dinâmica tinha o objetivo de mostrar que aquilo ali era um processo de mudança, porque o programa trazia uma mudança e a gente precisaria estar aberto a essa mudança, né? Para fazer parte do programa integral, porque a gente é uma mudança. Eu trabalhava se despir do passado, né, Gabi? Se despir do passado. Exatamente. Então, eu trabalhava em 5 escolas antes de estar em Pinda e depois em Campos, né? Era correndo para lá e para cá. E a escola integral era uma única escola e dedicação exclusiva. Então, você tinha que estar aberto realmente a isso, né? A essa proposta, e se despir do passado, deixar, não que a sua bagagem não fosse importante, mas os seus hábitos, algumas rotinas que você estava acostumado ali, você deixaria para trás e estaria aberto ao novo, né? Então, essa foi uma das dinâmicas que me ajudou bastante. E a integração, né? Eu não conhecia ninguém na época, nenhum professor, eu não conhecia, porque eu estava chegando também em Pinda, fazer 1 ano, então eu não conhecia praticamente ninguém ali. E foi muito, muito interessante ali, a imersão que a gente fez para poder
receber as informações sobre o programa integral. E isso fez também muita diferença. Falamos sobre isso nos dias de hoje ali na escola, o quanto é importante a gente fazer esse momento de formação para entender a importância dos princípios, das premissas e tudo que pertence aí ao programa, né? Ah, legal. E aí? Né? Vamos passar para uma outra fase agora, né? Vamos. E você, Gabi, como diretora hoje, né? Tendo passado por tudo que você passou, né? Não sei se era o seu projeto de vida ser diretora. Era projeto de vida? Então, vou contar um pouquinho rapidinho para vocês. Eu sei que você fez uma pergunta para mim antes dessa, e depois eu volto nela, tá? Você perguntou como que foi dar aula para eles aí em 2012. Também. Então, daqui a pouco eu volto nisso. Mas, sim, essa escola também, esse programa, essa escola também foi importantíssimo para mim, porque eu entrei com um projeto de vida, né? E eu realizei esse projeto de vida ali. A Débora acompanhou um pouquinho mais de perto esse processo, né? Porque eu estava fazendo pedagogia na época que ela estava na escola, e depois, no ano seguinte, eu já acabei assumindo o papel de direção, foi mais rápido do que eu imaginava. Então, eu tinha um plano, mas o plano foi mais rápido do que eu esperava ali, né? Então, e não esperava mesmo, né, Gabi? Sim, eu tinha aquela coisa de vou primeiro passar pela coordenação, pela vice-direção, para ver como que é a gestão, e de repente, não, tem a oportunidade. Então, acabei abraçando, porque era um sonho, né? E deu, acho que está dando certo. O que vocês acham? Gabi, quando você começou, foi o primeiro ano que a Parceiros da Educação, que eu trabalhei com você, era o seu primeiro ano mesmo, né, como diretora, não era? Na verdade, a Parceiros esteve na escola a partir de 2017, né, com a gente, e em 2018, inclusive, a parceria me ajudou muito, né, FLUP, parceiros, parceiros. Sim, nas pessoas de Joana, Eduarda, ajudaram muito para que eu alcançasse esse sonho também. Trazendo não só com a parte de conselhos, que elas me deram muitos, né? Mas também trazendo formações, inclusive a sua, né, Guzo? Que foi. Você falou 2 anos esses dias, mas foram acho que 2 anos e meio, viu? Que você ficou lá metade de um ano ali com a gente. E eu falo para ele que na verdade, é contínuo, né? Não acabou, porque de vez em quando a gente se fala, eu conto umas coisas, já peço uns conselhos, então as consultorias continuam, né? Mas sempre fortaleceu, né? O período que a parceria ficou ali, que a gente teve essas oportunidades de formações foram muito importantes, porque fortalece, né, a escola, e também fortaleceu o programa, porque traziam formações voltadas para isso, né? Para que a gente não perdesse a essência. Então, eu só tenho a agradecer a esse período, né? Que a gente vivenciou isso. E me fortaleceu como diretora, porque eu como eu disse, foi muito rápido. Não vou dizer que eu caí de paraquedas, porque era algo que eu queria, mas eu não sabia o que era ser diretora, então eu tive que aprender tudo ali na raça. Então eu tive muita gente ali que me ajudou para isso. Tive os empecilhos, mas eu tive muita gente que me ajudou, né? Mas todo mundo tem. Então, conta um pouquinho dos dois daí, né? Desses 2 ex-alunos que agora são colegas seus, né? Vamos lá. E como é que eles eram como alunos? Eles eram aqueles jovens que ajudavam bastante ou bagunçavam um pouquinho? Como é que era? Olha, vou contar primeiro do Daniel. O Daniel, eu dei aula para ele de sociologia e projeto de vida, né, Daniel? Nas primeiras, segundas e na terceira série, acho que só sociologia, né? Foi. Na terceira já não tinha projeto de vida, né? E aí, eu lembro, assim, do Daniel ser um menino quieto, na dele, muito quietinho, muito calmo.
E assim como a Débora falou que era tímida, eu também achava ele tímido no começo, muito tranquilinho, e até brincando, não dava nada para o Daniel, era muito assim, prático até. Depois ele foi se soltando, aprendendo a conviver, aprendendo a ser, né, Daniel? Aprendendo a conhecer e aprendendo a fazer. E aí, mas ele não, assim, ele não tem histórias de peraltices que eu lembro na escola, de ser um aluno que aprontou alguma coisa, não lembro disso. Além de professora de projeto de vida e sociologia, eu fui tutora dele também na primeira e na segunda série. Então, eu acho que eu lembro muito das histórias também que ele me contou de família, do apoio que a gente, né, que eu dei nesse sentido do lado emocional, do autoconhecimento, e enfim, foram essas histórias assim nesse campo que eu lembro, né? Agora, ele tirava nota boa, Gabi? Tirava nota boa? Era um aluno com notas boas, sim. Era um aluno com notas boas, assim. No começo, acho que eu achava ele mediano. Aí depois ele foi, porque ele era tímido, né? E na minha aula eu queria muito que o aluno se expressasse, né? Aliás, né, Débora? Se expressasse, que eu falo com as mãos, então eu queria muito que eles se expressassem. E aí eu achava que ele era mais tímido, então não achava que ele era top, mas depois ele foi se destacando e mostrando o potencial dele. A Débora era realmente uma aluna tímida. Débora, eu dei aula nos 3 anos para você? 3 anos de sociologia. De sociologia, porque tinha sempre uma turma que eu não pegava porque eu era coordenadora da área de humanas, que eu acabei não... Eu acho que era minha, na verdade. É verdade. Você me deu aula só no segundo e terceiro. Isso, então, achei que a sua sala eu não tinha pego. Acho que foi outra professora, né? Bebiana? Foi a Bebiana. Bebiana. Então, e eu me lembro da Débora mais na segunda e terceira série, então, ali ela já tinha perdido a vergonha. Então, Virou sem vergonha. ali já era sem vergonha, ali ela já estava aprontando, né, para conseguir os objetivos dela, aprontando, que eu falo assim, ela era uma pessoa que já se destacava, né, e era divertido. Eu não fui tutora dela, também não dei aula de projeto de vida, mas eu dava aula de projeto de vida nessa época ainda, né, não peguei a sala dela, mas a gente tinha ali umas turmas, principalmente na terceira série dela, formaram grupos ali, e no meu caso, eu tinha um grupo de professoras e elas chamavam a gente de quê? Marmotas. Marmotas, né? Então, era o trio das professoras marmotas. A gente tinha um trio de alunos que não era o dela, mas que a gente chamava de topeiras. Essa turma dela era muito divertida, era uma turma muito boa também. A gente fala que existem algumas turmas que marcam mais a gente, né? E eu falo que a turma do Daniel, de 2014, turma da Débora, de 2017, eu tenho outras turmas, a de 2018 também foi uma turma especialíssima, né? Mas eles são especiais, e não sou só eu que falo isso, não. Outros professores que também passaram ali têm essa marca aí deles, né? Ah, legal. Então, Daniel, Débora, tem alguma coisa que da escola, né, nessa trajetória do ciclo escolar que vocês passaram na escola, vocês gostariam de, antes de irmos para os professores, né, que vocês estão hoje, né, teve algumas coisas que marcaram vocês, que vocês gostariam de compartilhar com a turma, como aluno que representou a Escola Ensino Integral, que representou a Escola Expedito, os professores, né? Vocês teriam um relato? Então, Guzo, no nosso roteiro, né? Porque claro que a gente produziu um roteiro para poder falar aqui hoje. A gente pontuou várias coisas aqui e foi muito legal, porque aí eu fui me lembrando de coisas que eu vivi nessa época, né? E que eu tinha até meio que esquecido
e não pensava mais sobre como isso moldou o fato de eu escolher a biologia depois, né? Então, por exemplo, durante o meu ensino médio, das minhas vivências como aluno, que foi muito, muito, muito influente na minha escolha pela biologia, foi um projeto de iniciação científica que eu tive a oportunidade de desenvolver dentro da escola, né? A professora de biologia, a professora Carol, espero que ela esteja assistindo aqui, ela propôs, né, para que a gente criasse esse projeto, ela foi dando algumas sugestões, e a gente resolveu conduzir um processo aí, um projeto sobre amido de pinhão para a produção de fármacos. Então, a gente iria estudar as propriedades medicinais, farmacêuticas do pinhão, né? Pensando na questão do contexto aqui da cidade, Campos do Jordão. O pinhão aqui é muito característico. Então, a gente tinha todo esse problema, tinha essa preocupação científica mesmo, né? De produzir isso, que foi muito legal. Tiveram outros projetos de outros alunos nessa época. As minhas aulas do segundo ano, aulas de genética maravilhosas, também moldaram muito, né? Influenciaram muito na minha escolha pela biologia. Então, só para que vocês entendam como isso está atrelado à questão da construção do projeto de vida. Falar de projeto de vida não é só falar de projeto de vida na aula de projeto de vida, né? É ter momentos para que você comece a pensar em projeto de vida em outras ocasiões, além disso, que vai reforçando cada vez mais as nossas escolhas. Minhas aulas de laboratório, nunca tinha tido aula de laboratório no fundamental. De repente, chega uma professora que está ali com a gente toda semana, propondo atividades diferentes, e isso moldou muito também a questão da minha escolha pela biologia, sempre uma relação muito legal com a questão da natureza, então o ensino médio reforçou muito para mim isso, foi muito especial. E a questão das aulas de PV também, né? A Gabi, ela sempre tem essa característica que ela colocou de querer levar a gente a reflexões muito importantes, né? Eu acho que ter um espaço para isso, para que a gente pudesse dialogar, para que a nossa voz fosse respeitada, isso também é muito importante. De você estar numa aula sem ter medo de julgamento, de às vezes falar alguma coisa que não seja aceito pelos outros, mas não. A Gabi, ela sempre teve uma postura de fato, aquela escuta empática mesmo, né? De conversar com a gente a respeito das coisas, sem julgamento, sem olhar com aquele olhar de reprovação em relação ao que a gente falava, né? Eu acredito que isso também contribuiu muito e foi muito característico da minha formação, assim, dentro da escola. Legal. Débora? Eu, assim como o Dani, eu lembro de muitas aulas, né? E uma das que mais me marcaram assim foi a partir do meu primeiro ano ali, do meio do ano para o final, eu comecei a me apaixonar por literatura, né? Eu era uma aluna que estava focada no esporte, porque eu sempre fui uma pessoa do esporte, sempre pratiquei tudo que eu podia, então o meu foco era a educação física, era uma coisa super aleatória, e do nada, bum, chega a literatura na minha vida, né? Fazendo as análises. Como chegou a literatura na sua vida, Débora? Fala pra gente. Chegou pela professora Angélica, né? Ela dava aula ali. Angélica. Beijão, Angélica. A Angélica tá aí ouvindo, ela tá ouvindo aí, ó. Ela sempre tá, ela é maravilhosa, incrível. Ela foi essencial, né? Porque ela trouxe, a gente sempre usa um termo que ela me apresentou, que é a literatura é uma máquina de transformação. E, de fato, me transformou pra caramba, entende? Porque, assim, para mim, há uns anos antes de entrar na escola, eu nunca tive acesso à literatura, a ter aquele costume de pegar um livro e fazer toda aquela análise de eu lírico, entender o que ele estava querendo dizer. Então, isso aí foi um choque para mim de, poxa, Débora, olha quão bonito é a vida retratada numa poesia, por que não essa essência na sua vida antes? Então, eu falo que a minha paixão pela literatura ela começou com uma aula que a Angélica estava dando, que falava sobre essência, né? Que nós iniciamos ali no período que nós estamos
como é que era mesmo? Início da vida, né? Nós como crianças, aí a gente passa por toda aquela transição, vida adulta, tudo, e a gente finaliza como? Na parte em que nós mantemos a nossa essência ainda como criança. Então, isso me marcou muito. Eu falei assim, meu Deus, e tava tudo isso escrito num poema? Sim, estava escrito num poema. Então, isso aí começou a me encantar bastante. Comecei a escrever poemas, assim, a gente morre de vergonha, né? Que daí a gente fala, ai, tá escrevendo poesia. Ai, é poema, agora é tudo frufru. Eu tinha vergonha de mostrar que eu estava escrevendo. E a Angélica, assim como o Daniel pontuou, que a Gabi foi uma ótima ouvinte, sabia escutar, e a Angélica também. Então eu chegava assim, ela estava mudando de sala, escuta eu aqui rapidinho, escuta 2 minutinhos só 2 minutinhos. Preciso passar, eu, mas 2 minutinhos, me escuta. Aí eu lia todo o poema, falava para ela fechar os olhos, porque eu tinha muita vergonha. Ela vai lembrar disso. Eu tinha muita vergonha, então eu falava, mas fecha o olho, só vou ler quando você fechar o olho. Aí eu contava lá para ela, narrava ali, né? Então, é umas aulas assim que para alguns pode ser uma coisa muito, muito xoxa, mas não, transformou a minha vida, né? Então, eu comecei a escrever, comecei a ter contato com a literatura. Depois, eu fui para o 2º ano do ensino médio. Passamos a ter aquelas apresentações de seminário também sobre literatura. E lembro até hoje, depois de Dom Casmurro, né? Dom Casmurro foi o primeiro romance que eu li. Depois, o segundo romance que eu li foi Madame Bovary, que eu tinha que ler o livro e fazer uma apresentação, eu e mais 2 colegas, e eu amava fazer uma análise do personagem, entende? Então, eu comecei a ver aquilo, poxa, eu tinha prazer de fazer um seminário, é como se fosse dar literalmente uma aula, porque eu falava assim, eu vou falar de todos os detalhes que eles não viram ainda, eles não enxergaram isso, então, isso me marcou pra caramba, né? Sem contar as gincanas, né? Mas, enfim, isso aí é um mero detalhe. Conta, aproveita e conta. Sabe, Guzo? Então, Guzo. Eu não falei das peraltices da Débora, mas essa ela vai contar agora. Porque as gincanas, ela tem que contar do que eles foram capazes de fazer para poder tentar ganhar essa gincana. Conte tudo, não esconda nada. Ai, meu Deus, enfim, né? Eu sou uma pessoa ainda hoje, muito competitiva, eu sempre fui, né? Como eu disse no começo, eu era uma pessoa do esporte, obviamente, muito competitiva, né, gente? Faz parte. Aí o que aconteceu? A gente começou a ter umas gincanas do conhecimento na escola. Então, assim, eu lembro. A minha turma da primeira série, primeira série tá chegando ainda, então a gente tá se habituando à escola, a gente não leva tão a sério assim logo de cara, né? A gente fala, a gente tá chegando agora, ano que vem a gente recupera, né? Aí cheguei na 2ª série, aí a gente teve uma gincana que chamava Gincana do Conhecimento também, né? Acho que foi na 2ª ou foi na 3ª, Gabi? Foi na 3ª que a minha turma ganhou, não foi? Foi na 3ª. Primeira foi Gincana do Conhecimento, acho que na 2ª você teve a Gincana Literária da Angélica, e na 3ª você teve a 2ª gincana do conhecimento. A gente foi fazendo e a gente tem essa gincana até os dias de hoje. Hoje, né? Aí minha turma, lá na 3ª série, em 2017, a gente já entrou, a gente era uma turma muito unida, independente da sala que a gente estava, a gente era unido. Aí eu cheguei no 3º C, aí veio aquela junção de uma sala que é estranha com outra, aí juntou, a gente logo de cara a gente se estranhou um pouco, mas a gente se uniu. Por quê? Porque daí era gincana. Aí a gente falou assim, não, esse ano eu perdi no primeiro, eu perdi no 2º, mas essa eu não perco. Rapaz do céu, pra que é isso? Não foi só a Débora, não. Aí nós tínhamos uma prova que era de reciclagem. Tenho até vergonha de contar isso, meu Deus do céu. Aí, na frente da escola, a gente tinha um depósito. A gente não, tinha um depósito de reciclagem, né, que era do Tostão. E eles, né, colocavam tudo lá que eles recolhiam durante a semana e tudo. Aí o que aconteceu? Uma turma, uma outra sala, a gente viu subindo num caminhão, sabe? A gente viu assim. Aí a gente falou assim: eles estão roubando papelão e que não sei o que, a gente vai pegar também. Opa, não, a gente não vai pegar, não. A gente vai comprar 2 caminhões. Gente, como que eu, na 3ª série, ia comprar um caminhão de papelão? Fala pra mim. Como que a gente chegou? Como que a gente chegou nisso aí? A gente era tão competitivo que a gente acabava ficando cego da ideia, né? A gente falou assim, não, a gente vai comprar 2 caminhões. Para que eu vou comprar 2 caminhões de papelão, gente? Uma gincana. Olha como isso é possível, entende? Então, assim,
Isso aí é uma coisa que eu falo assim, gente, era só papelão, mas não era só papelão, entendeu? Era a gente ganhar a gincana. E a gente, com muito esforço, a gente passou o mês da temporada que a gente fala aqui em Campos, que é de julho, a gente passou o mês inteiro, Guzo, estocando reciclagem na casa de uma aluna que morava em frente à escola, literalmente. Então, a gente parou de levar para a escola. Por quê? Porque eu só levo para a escola. Se eu levo para a escola, a outra turma tá vendo que eu tô levando, aí eles vão começar a se empenhar mais. Vamos na surdina, né? Vamos na surdina. Esconderam o jogo. Esconderam o jogo. A gente escondeu o jogo, mas foi tão legal, Guzo, o dia que a gente abriu assim para galera, vamos todo mundo colocar a reciclagem lá fora. Foi a minha saniteira. Foi a minha saniteira, subiu o escadão e a gente trazia os papelão com muita garra, porque aquilo não era só papelão pra gente, a gente ia ganhar aquela gincana, entendeu? E a gente ganhou no final. Eita! E sabe qual foi o prêmio deles, Guzo? Eles amavam tanto a escola que eles escolheram, a gente deu opções. Eles escolheram dormir na escola. Nossa! A gente fez uma campa dentro. Exatamente, uma campa dentro. Com uma noite de pizza, com muita brincadeira. Nossa, foi muito divertido, foi marcante, né? Guerra de bexiga, de balde de água, em Campos do Jordão. Tava um friozão. Tava. Mas, assim, eles fizeram tudo que eles podiam para ganhar essa gincana, né? Mas foi muito legal. Foi muito legal. Isso é legal, né? Fala sério. Em vez de querer sair da escola, querer ficar na escola. A gente queria ficar. O quê? Dormir na escola? Quem nunca, gente? Nunca vi isso na minha vida. A gente vai fazer diferente, sim. Vamos lá. E fomos. Felizes e quem ficou de adulto lá para cuidar deles, Gabi? Eu não sei se eu era adulta na época, mas eu fiquei. Porque eu joguei a água neles também, então não sei se eu era adulto. Mas eu, professora Angélica, professora Simone, professora Carol. Simone. E o Júlio, né? O Júlio. A Carol ficou até uma parte do tempo, né? Mas essa parte. Vamos lá. Legal. Mas só mais uma coisa da Débora que eu queria colocar. Ela é uma professora também, é uma aluna que nunca saiu da escola, tá, Guzo? Eu falo que ela, em 2017, ela se formou, mas, se não me engano, em 18 ou 19, ela já veio fazer estágio lá, participou de projetos, né, na parte do nivelamento com a professora Angélica. Mas como ex-aluna, já era ex-aluna? Como ex-aluna. Ela foi como estagiária já para a faculdade, né? Então, mas ela não saía de lá. E também em 2021, antes dela ingressar em 2022, em 2021 ela fez parte do projeto lá que a gente fez os 10 anos da escola, né? Então, ela ajudou a fazer bastante coisa ali do projeto, né, Débora? Ali do Memorial do Camargo Freire, que você precisa ir lá conhecer, Gus, porque eu acho que você ainda não foi. Ah, legal. Né? Preciso mesmo. Então, eu vou qualquer hora aí eu passo lá. Precisa ir. Eu quis falar sobre isso, o Daniel também. Daniel se formou em 2014, mas sempre que ele vinha, né, do Mato Grosso fazer visita para a família, ele fazia questão de passar na escola, visitar a gente. E o programa integral, ele tem essa característica, a nossa escola tem essa característica. Eu sempre digo que as portas estão sempre abertas para os ex-alunos. Eles sempre vão nos visitar, porque eles têm vontade também. Tem até agora ex-vice-diretora que não sai da escola, né? Não tem a ex-vice-diretora, que é uma senhorinha boazinha. Ex-coordenadora. A ex-coordenadora é a Bernadette. Ela faz um trabalho voluntário ali, inclusive ela que fez a ponte aqui para a gente poder estar nessa live hoje, né? Ela que me contou. Um beijo para a Bernadette, um beijão para a Bernadette. Deve estar lá ouvindo a gente, assistindo a gente. Eu lembro da Bernadette, que a gente ia na escola, ela saía no corredor e ia umas 10 molecadas atrás dela. Uns 10, não era 2, 3, eram uns 10, né? E ficava, Bernadette parecia, né? Eu falei, meu Deus, ela é muito querida, né? Legal. Muito querida, e está fazendo um trabalho super bacana, que um dia a gente conta para vocês. Quer dizer, uma escola que recebe ex-alunos todos os dias, uma escola que recebe ex-professores, né? Ex-coordenadora, né?
Caramba, eu conheço essa escola, né? Convivi com essa escola pelo menos 4 anos e meio, né? Então, é muito legal, né? Muito legal. Parabéns, viu? Para todos. Tá? Ah, eu agradeço. Vamos contar um pouquinho da história? E aí, como é que foi? Saiu da escola, foram para a faculdade, e aí? Então, olha, eu me formei em 2014. Em 2015, aí em 2014 mesmo eu tinha feito a prova do Enem. E aí, quando saiu o resultado do Enem, eu tinha as opções, né? SISU, FIES, ProUni. E eu tinha uma prima que estava fazendo física na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. E eu comecei a conversar com ela sobre Mato Grosso do Sul. Ela começou a me falar sobre como eram as experiências dela lá no estado, como foi a questão de aluguel, como foi a questão da ida para Mato Grosso do Sul, né? E acabei me interessando bastante. Nessa época eu já tinha definido que era biologia mesmo que eu queria fazer. Então, eu me inscrevi pelo SISU para biologia. Então, eu tinha colocado as duas opções no SISU para biologia e na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. E aí eu consegui essa vaga na licenciatura em biologia. Nisso, o acolhimento ele já tinha moldado bastante também a questão do meu gosto, né, por estar à frente de alunos. Eu peguei uma época, Guzo, do acolhimento, e como acolhedor principalmente, que a gente viajava bastante por conta do acolhimento, né? Então, eu tinha feito acolhimento em outras escolas, como, por exemplo, eu fiz em São Bento do Sapucaí, Taubaté. Então, foram escolas que eu passei como acolhedor. E eu fui em várias formações, conheci outros acolhedores. Então, eu fiquei encantado quando, por exemplo, numa das experiências do acolhimento, a criançadinha começou a me chamar de tio, de professor, porque eu estava numa escola PEI de ensino fundamental. E eu fiquei encantado com aquilo, de estar à frente de pessoas, né, de conduzir atividades. Isso moldou bastante a questão do meu gosto pela docência mesmo. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha várias vivências no ramo da educação, por conta do acolhimento, eu fui me envolvendo em tudo que a faculdade possibilitava em relação a... Fez bagunça lá, então, Daniel, na faculdade, e já quis fazer acolhimento e tal, como é que é essa história? Estava em PIBIC, que é o Programa de Iniciação à Docência. Depois eu fiz projeto no campo da educação, fazendo jogos, zoologia. Fui apoio educacional especializado de um menino que tem deficiência intelectual e baixa visão. Então, tudo eu estava sempre conectado com a educação. Dava tempo para estudar, Daniel? Opa, com certeza. Inclusive, todas essas bolsas que eu tinha, né, já estavam ligadas à universidade. Então, é algo bacana que muitas vezes a gente sabe que a universidade mesmo, ela te concede esse apoio financeiro para que você esteja lá. Meu curso basicamente era uma universidade pública, então um curso gratuito, né? E aí eu tinha esse dinheirinho que eu consegui obter a partir dessas bolsas. E eu me sentia privilegiado, porque trabalhar mesmo assim, durante todo esse processo da faculdade, eu nunca eu coloquei uma posição de privilégio nesse quesito, né? E eu atribuo muito essa questão da escolha pela docência ao ensino integral, né? Eu tive um processo de construção do meu PV inteiro dentro dessa escola. Porque, como eu disse, quando eu entrei, quando eu fiz escalada, não era biologia, não era licenciatura, não era estar na escola. E mudou totalmente a minha cabeça, mudou totalmente a minha forma de pensar, de ver a educação. Tanto que hoje, uma coisa que eu falo com muito, muito orgulho mesmo, conhecendo as batalhas que eu já travei, é que além de ser professor de biologia, de ser formado em biologia, eu sou mestre no ensino de ciências, eu sou especialista em docência com ênfase em educação inclusiva e fazendo minha segunda especialização em tecnologias educacionais e educação à distância. Então, para você entender o quanto que a escola, ela moldou o meu projeto de vida e me deu condições para que eu começasse, de fato, a seguir isso, né? E eu sou apaixonado hoje pelo ramo da educação.
apaixonado. Quem me conhece, que vê na escola, sabe o quanto às vezes que eu até me desgasto muitas vezes, porque eu tô vivendo aquilo de uma forma insana, intensa, e tô jogado em tudo isso, sabe? Então, eu atribuo muito desse meu gosto, essas experiências que eu vivi mesmo, e das reflexões que eu pude fazer. Parabéns, Daniel. Legal. Muito Obrigada. legal. Agora está transformando vidas, né? E assim, extremamente feliz por ter voltado justamente para a escola que eu estudei, né? A gente estava conversando com a Gabi, no dia que a gente teve a nossa live entre nós, né, para fazer os combinados, o nosso planejamento. Depois eu falei como é interessante, porque assim, em todos esses casos, a Gabi, ela sempre teve essa posição de instrutora, né? Muito marcante. Quando eu era aluno, quando nós éramos alunos, a Gabi era professora. E agora que nós somos professores, a Gabi é diretora, sempre. E você está falando que isso é bom, né? É bom, né? Isso tudo Ótimo. E assim, a gente coloca que a Gabi é uma pessoa extremamente profissional, extremamente humana, né? É verdade. E traz um conforto tão bom, sabe, como professor, assim como trouxe como aluno. Trouxe em momentos diferentes, mas trouxe, sabe? Eu acho que estar numa escola em que eu tenho como diretora uma pessoa que me instruiu no passado como professora muda toda a experiência também, Guzo, porque é todo esse conjunto que está transformando essa volta em algo especial. Muito legal, muito legal. Obrigada. Quando você for diretora, a Gabi vai ser dirigente, por exemplo, né? Aí ela vai poder continuar ajudando você e a Débora, né? Quando você for dirigente, ela vai ser secretária da educação, né? Aí é longe, hein? Legal. Quem sabe, quem sabe? Tem gente que é assim, né, Daniel? Já aconteceu 2 vezes, 3 vezes, é natural, né? Na hora que você virar diretora, ela vai ser dirigente, né? Pelo menos, né? Na hora que a Gabi... Nada contra o Gustavo, né? Gustavo deve, não sei se o Gustavo está assistindo, né? Um abração para o Gustavo. O Gustavo está de férias, mas eu mandei o link. O Gustavo é um ótimo dirigente, muito comprometido. Fala, Daniel, desculpa. Não, imagina. Quando a Gabi virar dirigente, já é um sinal para mim e para a Débora que é hora de mudar de função também, Débora. Fique esperta. Muito bem. É verdade. Calma, gente. Calma, tem a função de supervisão ainda. Calma. Não vou pular de novo. Mas legal. E aí, Débora, conta um pouquinho da sua história nessa fase, por favor. É assim que eu entrei pela faculdade pela FLUP, né? Pela Fundação Lúcia Perderson Penido, né? Foi uma oportunidade. Eu gosto de falar sobre isso. Né? Foram eles que me deram um pontapé, uma oportunidade de ir para a universidade. Conta melhor, quem é essa entidade que a gente conhece, mas as pessoas não, por favor. A FLUP é Fundação Lúcia e Perlerson Penido, né? Hoje essa fundação, ela tem como foco investir em quem quer ser professor, né? Porque eles têm esse foco na educação, porque obviamente a educação ela não tem o investimento que deveria ter, né? Então, aí, hoje, na figura da Eduarda, né, que tá levando a FLUP adiante, né? Que era... Junto com a Joana. Junto com a Joana e mais uma galera bem, bem especial aí, né? Eles têm esse foco em investir em quem quer ser professor, visto também que é uma carreira que não é tão valorizada, né, Guzo? E às vezes, por não ser valorizada, também afasta um pouco de interesse, né? Então, eles têm essa ideia de retomar esse interesse das pessoas, de serem professores, e eu tive uma oportunidade ainda quando eu estava lá no ensino médio, né? Que eu estava ali no ano de 2017, e a Angélica conversou com a Joana era a facilitadora, se não me engano, correto, Gabi? Isso, da Parceiros. Da Parceiros, né? Então, aí eu participei do processo seletivo, eu e mais uma amiga, né? Disputamos aí com, acho que umas 20 e poucas pessoas na época, né? E para 6 bolsas, eu lembro até hoje. Então, a gente participou de todo o processo seletivo durante 6 meses, né? A gente teve uma entrevista, a gente teve uma prova, redação, tudo certinho.
E eu consegui essa bolsa, né? Então, eu sou muito grata, porque foram eles que me deram esse pontapé inicial para conseguir ingressar numa faculdade, né? E assim como a Gabi mencionou, a escola sempre teve a porta nunca fechou, a verdade é essa, né? Então, assim, ela sempre falou, Débora, sempre que você quiser fazer algum projeto, tiver algum projeto lá da faculdade, quiser aplicar aqui na escola, poxa, vem aqui. Por que eu já tive essa oportunidade? Porque a Gabi, logo no ano seguinte, né, que eu ingressei na faculdade, a Gabi, ela mencionou, ela já entrou para o cargo de direção. Então, a gente sempre manteve esse contato. Por isso que é importante também a gente estabelecer essas relações com os alunos, né? Porque aluno ali, a gente consegue levar essa relação para fora da sala de aula também, né? Então, assim, a Gabi, a Angélica, a Simone, teve alguns professores que eu consegui manter contato, porque não só porque eu queria estar sempre na escola, porque eu queria voltar na escola, mas porque eles sempre estavam ali me dando suporte de, por exemplo, faculdade, a gente sabe que é um pouco complicado para a gente que sai direto do ensino médio e encontra, né, um outro ambiente ainda, né? Também, assim como a gente sai do fundamental e vai para o médio, a gente sente essa diferença. Assim, quando a gente sai do ensino médio e entra para a faculdade, a gente também sente essa diferença de ambiente, né? Mais responsabilidade ainda, comprometimento seu ali é você por você. Então, tinha hora que eu surtava e eu gritava para quem? Para a Angélica. A Angélica foi meu ouvido e é meu ouvido até hoje. Né? Se eu tô passando por alguma coisa, Angélica, pelo amor de Deus, calma. Ela continua sendo a sua tutora, então, pelo jeito? Ai, lógico, ela é minha tutora para a vida, né? Maravilhosa. Então, assim, sempre que eu falo, Angélica, tô tendo uma aula assim assado na faculdade. Pô, Débora, tô dando aula de nivelamento, os alunos estão precisando disso. Você não quer vir aqui na escola, você e a Gabi, fazer um projeto, participar do projeto? Eu lembro até hoje. Foi o primeiro trabalho de aluno que eu corrigi na minha vida. Eu não sabia nem como que era, quais eram os tópicos de correção. Aí ela, não, vocês vão atrás, vão procurar, eu e a Gabizinha, lembro até hoje. Nós tínhamos que procurar os tópicos de correção, de texto, porque a gente estava ajudando eles a fazer uma resenha, né? Então, eu lembro que a gente tinha esse projeto do nivelamento dos alunos, a gente ajudava também a aplicar algumas provas de SARESP, para a gente nivelar o nível, obviamente, dos alunos ali, se eles conseguiam interpretar bem ou não. Então, a gente não tinha só que aplicar a prova, a gente tinha que estabelecer exatamente qual era a habilidade que o aluno não tinha, que defasagem a sala tinha. Então, isso aí me deu uma base muito boa, né? Então, como eu disse, as oportunidades que a escola deu, assim como o Dani teve as oportunidades lá na faculdade, eu não tive tanto na faculdade, né? Porque eu ainda trabalhava também, então... Mas a escola sempre falou para mim, a porta da escola está aberta. Então, se você tiver alguma ideia e quiser aplicar aqui na escola, não tem ninguém para aplicar, vem aqui na escola, a gente aplica. E isso dá um motivo de eu estar sempre na escola, né? E uma coisa muito importante que é interessante eu ressaltar, Guzo, logo após eu estar formada, né? Como eu falei para você, eu me formei em 2021, né? Eu estava passando por uma situação de... Eu não estou conseguindo aula. Gente, como assim eu não estou conseguindo aula? Eu passei 8 meses tentando. Isso foi tão gravado na minha cabeça. Eu passei 8 meses tentando. E acredite se você quiser. Gabriele Gamba me liga, me manda uma mensagem, dá um sinal de fumaça e fala assim, olha, tô com uma ideia de um projeto e preciso conversar com você e com a Gabi aqui na escola. Tem como vocês virem? Eu, claro, né? Já estava formada e tudo. Fui na escola. Guzo, aí ela perguntou para mim, e aí, Débora, como é que tá? Já tá indo em busca de aulas e tal? Eu querendo chorar na frente dela. Eu falei assim, não estou conseguindo aula, eu estou surtando, porque eu estou tentando aqui manifestar interesse e tal, mandando currículo para a escola particular. Guzo, ela vai lembrar disso aí, ela vai lembrar agora. Eu já estou lembrando, já. Um dia antes, Guzo, eu tinha colocado na minha cabeça que ia ser a última vez naquele ano que eu ia manifestar interesse naquela sede. Eu tinha colocado isso na minha cabeça, literalmente. Guzo, passou assim uns 5 minutos depois de eu ter falado disso para a Gabi, meu telefone toca. Mulher, me arrepia até hoje. O pessoal da escola que eu tinha manifestado interesse me ligou. Eu peguei o telefone, assim, lembro até hoje. Peguei o telefone e tava assim, tremembé. E era a escola que eu tinha manifestado interesse. Na hora eu já comecei a chorar. Foi ou não foi, Gabi? Ela tremeu inteira. Ai, meu Deus. Aí eu perguntei para a Gabi, né? Falei, o que aconteceu?
Aí a Gabi não sabia, aí você contou. Vai, saí continua. desesperada para atender o telefone, eu assim, né? É a Débora? Você manifestou interesse para as aulas de língua portuguesa? Eu, sim. Você tá afim de pegar as aulas? Eu, claro, óbvio. Não sabia qual era a escola, onde estava, como eu... Não tinha nada. A mulher falou assim, olha, Débora, você tem tais documentos para preencher aqui, te dou um dia e você vai atrás. Eu, tá bom. Eu chorando, em prantos. Por quê? Porque a minha primeira oportunidade de, literalmente, exercer a minha profissão, cara, aconteceu na escola de novo. Tá me entendendo? O porquê que eu falo assim, meu olho brilha de falar do Camargo Freire, brilha, porque assim, eu comecei na escola, encerrei um ciclo na escola e comecei o ciclo da faculdade, percorri todo o caminho da faculdade em estágio, porque a primeira escola que eu gritei para fazer estágio foi lá na minha. Por quê? Porque eu sabia que a porta ia estar aberta. A Gabi falou assim, aí veio a pandemia, tive que terminar o estágio online, né? Foi um pouco difícil, mas a gente sempre teve as portas abertas. Pelo menos para mim, assim, é muito importante eu ressaltar isso aí, né? Não teve aquela, você se formou, tchau, pardal. Não. A escola está aberta para você voltar quando você puder. E eu voltei depois de formada da escola, né, do ensino médio, voltei como universitária, terminei como universitária e eu comecei na minha vida profissional na escola também. Então, eu acho importante eu ressaltar isso aí, porque a escola, eu tenho uma ligação com essa escola que eu não sei nem explicar para você. É uma questão de pertencimento, e volta à primeira palavra que eu falei, pertencimento. É muita emoção para uma realização de um projeto de vida, né, Débora? Naquele momento foi a sua realização como ex-formanda na faculdade e conquistando seu projeto de vida, ser professora, né? Parabéns, legal. Todo mundo acho que ficou emocionado aí com essa história, né? Foi lindo, foi lindo. Legal. E eu lembro que a gente lembrou ali, né? Quando ela contou, foi abraço. E agora, eu preocupada com o meu projeto. E agora, a Débora não vai mais participar do meu projeto. Olha, egoísta. Mas mesmo assim, ela participou. Fez um vídeo para mim, deu uma força, né, Débora? Mas foi demais. E aí, Daniel, como é que foi seu início de professor? Não foi na Expedito, né? Mas como é que foi? Então, né? Eu iniciei como professor em 2020. Eu me considero tão sortudo, Gus. Olha, eu fico vendo os relatos da Débora mesmo e eu sei exatamente o que é toda essa sensação, né, de não conseguir pegar aulas no ensino regular, a dificuldade que é da gente ficar aguardando a atribuição de aulas. E eu peguei aulas no ensino regular em 2020 numa escola em Pinda. Moldei minha vida toda para Pindamonhangaba. Comprei um apartamento em Pindamonhangaba, que é uma cidade vizinha aqui, né, para quem não sabe. E eu pensei, bom, vou fazer a minha vida aqui agora. E sempre conversando com a Gabi, a gente nunca perdeu o contato. Sempre ali na espreita. Gabi, quando tiver essa vaga de biologia... Eu já aviso. Ela é minha, segura essa vaga para mim. E a gente sempre conversando, a Carol, né, na época já sabia que eu estava como professor também, sempre me mandando mensagem falando sobre as atribuições do PEI, e eu super interessado, né? E eu escutava muito no ensino regular que eu tinha perfil de professor de PEI. Ah, você tem perfil de professor de PEI, você tem que ir para o PEI, você tem perfil de professor de PEI. E eu realmente vislumbrava isso, né? Porque eu via como os meus professores me ensinavam e eu queria aquilo, eu queria viver aquilo, eu queria estar num lugar que todo mundo estava sintonizado nisso também, né? E aí, em 2022, eu recebi a proposta de participar de uma atribuição do PEI. Quem me fez essa proposta? Pessoas que tinham me dado aula na escola aqui em Campos. Olha, Dani, tem vaga aqui em tal escola. A Alexandra, né, minha professora de matemática, um beijo para ela. Também espero que ela esteja aqui assistindo.
Carol também me falou bastante. Olha, Dani, tem vaga aqui no Mário Tavares, participa da atribuição e vamos que vamos. Você tem perfil, a gente quer que você esteja aqui com a gente, vai ser muito legal. E aí, em 2022, nessa primeira atribuição, eu resolvi que eu não iria. Eu pensei bem, falei, bom, tá meio distante da minha casa, eu não sei como vai ser, tava muito inseguro. Eu, por ter estudado no PEI, eu sempre olhei o ser professor no PEI com muita responsabilidade, porque eu sabia que exigia muita responsabilidade de mim aquilo ali, né? Não que o regular não exigisse, acho que todo lugar preparado para isso. Mas eu olhava o PEI nessa ideia de caramba, é responsabilidade para caramba. E tem muito essa questão, né, que falam sobre a questão das documentações e começam a te assustar, e eu ficava bem inseguro em relação a isso. E aí, em 2022, quando teve essa primeira atribuição, eu não participei. A Carol, a Carol Mussolini, a Alexandra voltaram a falar comigo, as aulas não foram atribuídas, pega essas aulas, não deixa de participar da próxima atribuição. E aí conversei com o supervisor, né, que era o supervisor do Mário Tavares, da escola que eu entrei em 2022, e ele foi me confortando, a Alexandra foi me confortando, Carol também foi me confortando, e eu resolvi tentar. Cheguei no dia da atribuição, só tínhamos eu e mais uma professora, com interesse na mesma vaga. Só que eu era de biologia e ela era de educação física, então eu tinha prioridade para pegar essas aulas, né? E aí, na hora que eu vi, eu já falei assim, olha, você me perdoa do fundo do coração, mas eu vou pegar a vaga aí. E aí eu falei para ela das minhas aulas do regular ainda, ela acabou se interessando e foi ser professora lá na escola que eu estava. E quando eu cheguei na escola, é muita doideira, é muita loucura você pensar que pessoas que te davam aula virariam seus colegas de profissão, né? E ali eu encontrei, além da Alexandra, encontrei também o Gabriel, também espero que ele esteja aqui, um beijo para ele, foi meu colega durante 2 anos no Mário Tavares. Nossa, um professor espetacular, professor de educação física. As aulas dele também de educação física durante o ensino médio foram muito marcantes para mim. E aí aquela sensação de chegar agora trabalhando com pessoas que te deram aula, né? Usar isso como exemplo em sala de aula, porque eu sempre reforço, gente, fulano foi meu professor, fulana foi minha professora. Sempre reforçando isso. E foi muito bacana, né? É uma sensação mesmo de que você está amparado, primeiro, e segundo, que você tem pessoas que estão lutando com você. Porque são pessoas que você conhece, que compraram a causa e que você tem total amparo ali dessas pessoas. E aí eu fiquei no Mário Tavares durante 2 anos. O Mário Tavares é uma escola que eu carrego no meu coração. Eu, inclusive, conversei com o coordenador o José para que ele participasse hoje aqui também. É uma escola que eu tenho um carinho enorme, enorme. Me ajudou muito. Muito do que eu sei hoje sobre a questão das premissas, das competências, de toda essa parte técnica do PEI, eu devo muito ao Mário Tavares, porque eu fui muito amparado. E esses professores todos saíram do Expedito, né? Então, eles também compartilhavam esse vislumbre, eles também compartilhavam essas experiências e era aquilo, era uma roda de conversa, às vezes, da gente lembrando sobre situações que aconteciam na escola, né? Das coisas que eu vivi, dos problemas que eu tive, de como eu era como aluno. E foi muito bacana. Esses 2 anos no Mário Tavares, para mim, foram anos de muito crescimento. E agora, esse ano, né, no finalzinho do ano passado, a Gabi me mandou mensagem. A gente já tinha prestado todo o processo do concurso. Ela começou a falar, Dani, é agora. Ela falou desse jeito, Dani, é agora. E aí eu peguei e me recordei de tudo que a gente tinha conversado, que eu tinha falado que eu tomaria a frente aí nessa vaga, né? E a gente foi conversando sobre como que seria isso. Eu sempre sempre deixei muito claro os medos que eu tenho, né? Eu acho que todo mundo tem seus medos, tem seus receios,
é desafiado a todo momento. Eu me sinto desafiado. Para mim, ser professor de projeto de vida é desafiador, porque eu sei o que projeto de vida representa dentro de uma escola integral. E é algo muito sério. Então, eu sei o que a tutoria representa, eu sei o que a pedagogia da presença representa dentro dessas escolas, e é algo muito sério, né? Então, imagina voltar para a escola que você estudava, que já tem um histórico, assim, com pedagogia da presença, com tutoria, com um projeto de vida, que é uma história muito bem estruturada. É, para mim, desafiador. E eu, a todo momento, tento superar esses desafios que vão surgindo no caminho, né? Eu não sei se tem algum aluno que está assistindo agora. Duvido que não. Já estava recebendo uma mensagem aqui do Jorge que está falando que está assistindo. Belezinha. E assim, eu foco muito o quão desafiador para mim é estar à frente em muitos momentos, porque eu sei da responsabilidade. E para mim é uma responsabilidade muito séria, né? Essa volta, esse retorno ao PEI é muito sério para mim, porque eu tive muito suporte, e é o que eu quero deixar para as pessoas também, para os meus alunos, esse suporte que eu tive. Agora, para ambos também, Gabi, é claro que você pode também fazer perguntas para eles. Você deve ter algumas perguntas aí que podem sair alguns segredos, né? Que eu não tenho, né? Claro, né? Mas você pode, sei lá, cutucar alguns deles aí, por favor, né? O que vocês acham? Duas perguntas numa só, não sei se dá para juntar. O que vocês gostam mais de fazer como professor agora na escola? O que vocês gostam mais, assim, aquela coisa que vocês gostam e que também que é muito importante para a molecada? Fala para mim aí alguma coisa aí. Olha, digo por mim. Como a Gabi disse, eu gosto de ressaltar, eu era uma pessoa tímida, mas eu parei de ser depois de um tempo, né? Fiquei sem vergonha, como vocês disseram aí. Sem vergonha, né? Então, assim, eu gosto de fazer muitas ações na escola. Assim, os meus alunos aí que estão na segunda série agora, eu gosto de desafiar os meus alunos, né? Eu gosto de desafiar eles até para ver até onde eles vão, até onde a criatividade deles vai. Que tipo de desafios, Débora? Conta pra gente. Por exemplo, assim, ano passado, né, que eu dei continuidade com a turma que eu estava ano passado, né? Eu dei aula para eles na primeira série e agora eu estou com eles na segunda série. Então, ano passado, eu sou uma pessoa, Augusto, um pouco diferentona, assim, um bocadinho, né? Eu vou falar do meu estilo aqui rapidinho. Gosto de usar meias coloridas, meias divertidas, gosto de chamar um pouco de atenção, que isso aí foi um toquezinho que eu consegui dos meus alunos desde quando eu comecei. Sempre foi uma coisa que chamou a atenção dos alunos. Então, eu estava com essa turma, entrando nos estudos de literatura, começando a analisar alguns poemas. Aí eles começaram a curtir isso aí, né? Até eu ensinar para eles que para chegar no produto final de uma canção, primeiro tem a junção de um poema e uma música, né? Aí eles começaram a ter aquele mesmo encantamento que eu tive. Então, assim, só que muito desses alunos aí, eles são de vários campos. Por exemplo, campo da música, campo da escrita, campo do desenho, o mais visual. Então, eu falei assim, o que vocês acham de a gente fazer uma ação? Isso foi uma coisa, assim, projetada em uma aula que deu a louca ali. E eu falei assim, eu preciso jogar essa ideia para eles agora. E eu falei assim, pessoas, desafio para vocês. Eu quero realizar uma ação na escola, mas eu preciso de vocês. A ideia é minha aqui, mas eu preciso que vocês complementem ela. Professor, mas que tipo de ação? Eu não sei. A gente precisa dar um movimento nessa escola, a gente precisa dar um up. A gente estava ali no final do ano quase, né? Ali outubro, novembro, nessa passagem aí. E eles, beleza, professor, então vamos então. Desafiei eles a fazer as linguagens, né? Linguagem da música, linguagem artística, juntando ali um desenho, um poema, porque eu tinha muitos alunos e tenho muitos alunos que gostam de escrever poemas. Tenho muitos alunos que são da área da música, mas eu também tenho muitos alunos que são da área do desenho. Então, eles não gostam nem de escrever, nem de cantar, nem de tocar, mas eles gostam de desenhar. Então, foi uma ação que eu pensei em conjunto de abordar e juntar
todas essas linguagens em uma única ação na escola. Que ação foi essa? Nem a diretora estava sabendo quase. Acho que eu avisei ela a 45 do segundo tempo. Falei assim, ó, vai ter uma ação na escola, vai ser no horário da tutoria, vai ter um rebuliço aí, vai dar uma passada lá que vai ser legal, né? Então, assim, os meus alunos fizeram poesias, fizeram trechos com frases motivacionais, fizeram alguns desafios, fizemos ali uma doação de livros, né? Então, arrecadamos livros para que os alunos pudessem ali distribuir, né? Daquela coisa de não julgue o livro pela capa. A capa pode estar feia, mas o conteúdo dele é muito bom. Então, eu desafiei os alunos ali a trazerem essas linguagens numa única ação na escola em 25 minutos. Conseguiram? Conseguiram. Por quê? Porque eu desafiei os meus alunos, né? E antes de desafiar, eu acreditei que eles conseguiriam cumprir com esse desafio, né? Então, eu gosto muito de fazer esses desafios aí com os meus alunos. Eu sou das ações assim. Pode fazer o nome, Débora? Como que era o nome mesmo do projeto? O nome foi os meus alunos que deram. Eles falaram assim, como fui eu que dei a ideia, eles falaram assim, professora, o nome do projeto vai ser Meia Roda Cultural. Por que não podia ser uma coisa fechada? Porque normalmente quando fazem apresentações de música, eles fazem aquela meia-lua, né? Meia-lua para ecoar melhor o som. Então eles falaram assim, vamos fazer uma meia de meia, porque a senhora usa meia colorida e a gente vai usar uma meia colorida no dia também. E a gente vai fazer uma meia roda, como eu falei aqui mesmo? Meia roda cultural. Cultural porque ela vai abordar todas as linguagens, desenho, escrita, música, e a gente vai fazer um rebuliço bom na escola. Então foi muito legal essa ação que eu fiz, foi muito legal. Foi uma bagunça boa. Foi uma bagunça legal, eu sou da baderna, mas foi legal, foi legal. E você, Daniel, o que você gosta de fazer que também é importante numa escola de ensino integral, Daniel? Olha, na hora que a Débora começou a falar sobre a questão de desafio, eu acho que é justamente sobre isso, né? Porque aí envolve diferentes aspectos aí dentro da escola, então do aluno de fato ser desafiado. Hoje mesmo, Gus, eu quero até relatar uma coisa que eu vivenciei que eu achei muito legal. Eu comecei a falar com os meus alunos do segundo ano sobre genética, que é o conteúdo que eu me apaixonei por biologia, que influenciou muito na minha escolha, como eu já contei aqui, né? E eu sempre lembro muito das aulas da professora de biologia, a professora Carol, que foi a minha professora. Eu sempre tento seguir uma linha assim, da mesma forma que ela segue, para trabalhar esse conceito, né? E hoje, depois de ter dado essa aula sobre esse conteúdo, teve um aluno que ele me procurou porque ele tinha gerado uma programação computacional para que os cálculos desses cruzamentos lá de azão azinho com azão azinho fosse dado por meio ali de uma plataforma. E eu achei isso muito legal, porque a gente já vem trabalhando essa questão, eu já propus para ele, para que a gente tente justamente fazer um projeto de iniciação científica na escola que envolva programação, biologia e matemática, junto com a professora de matemática que a gente tem, a Alice Monod. Então, essa questão do aluno ser desafiado, né? E não só de ser desafiado, porque não basta ser desafiado, ele tem que ser desafiado, estimulado e acompanhado para que o processo aconteça, né? E eu acho que isso é muito bacana, foi algo que eu tive muito, eu tive estímulo, eu tive os desafios, eu era desafiado a todo tempo, eu me sentia desafiado. E tem uma fala do Kung Fu Panda que eu acho, assim, incrível, que diz o seguinte, que se você não faz coisas diferentes, você nunca vai ser diferente também, né? Então, essa questão de trabalhar mesmo com as potencialidades da pessoa, algo que a pessoa não desenvolveu, mas que ela tem potencial para desenvolver. E é justamente nesse campo a questão do desafio. Ser desafiado a falar, ser desafiado a pensar, ser desafiado a construir. E eu acho que essa é a essência do que eu tento passar hoje para eles. Às vezes, numa atividade que eu estou em sala, eu gosto muito que eles interajam comigo, que eles tentem pensar nas coisas que envolvem a biologia de uma forma diferente, que eles tentem se organizar de uma forma diferente. Eu amo trabalhar com metodologia ativa para eles se organizarem de forma diferente. Às vezes eu fico assim, de cabelo em pé, porque às vezes
tem aí, né, os momentos de inconsistência, as dificuldades que a gente enfrenta no caminho, mas eu gosto muito de pensar que isso também é um estímulo para que eles desenvolvam algo novo, né? Porque se eles estão vivendo algo novo, também tem a chance de ser algo novo. Então, eu gosto muito de pensar nessa questão dos desafios e de trabalhar isso mesmo em aulas, não só em aula, na tutoria também. A gente estabelece meta, a gente pensa no que o aluno, até onde ele pode chegar no bimestre seguinte, né? E eu mesmo já estabeleci com os meus tutorandos que meta para mim não é só nota, meta para mim é comportamento, meta para mim é sobre dificuldades que eu tenho e aonde eu quero chegar, né? Coisas que eu quero desenvolver e que a escola pode me ajudar em relação a isso. Então, o desafio, a palavra desafio, assim como a Débora colocou, é o chave. Legal. E, Gabi, você teria alguma pergunta, alguma observação, algum comentário para fazer aí sobre ou para o Daniel e a Débora? Então, eu queria, assim, dando ênfase em algumas coisas que eu pensei aí para a gente trazer para a live, que eles falassem um pouquinho, ou que eles lembrassem um pouquinho das eletivas, que eletiva é uma coisa muito característica da Escola PEI, e aí eu sei que eles participaram, né, de 6 eletivas, pelo menos, né, porque são 2 por ano. Então, que eles destacassem aí uma, duas, que eles acharam muito interessante e que, de repente, influenciaram para a construção também do projeto de vida deles. Então, pensei numa pergunta assim, porque eu acho que é muito legal falar sobre eletiva, muito importante. Quem vai primeiro? Ah, eu, né? Tu tá vendo já. Eu sou muito da área da música também, por incrível que pareça, né? A gente gosta de fazer uma baguncinha, de cantar um pouco, de tocar um pouco. Eu comecei participando de uma eletiva, como chamava? Educação musical. Era da Angélica e do Júlio. Né? Eu ainda participava com a minha irmã, que também foi aluna da escola. Né? Então, assim, a gente sempre estava fazendo muita baderna, muita bagunça na escola. E isso aí me ajudou bastante a também entender que eu também gostava de música, né? Mas eu não era das cordas, eu não era só de cantar um pouquinho, só um bocadinho só. Mas eu era do batuque, né? Eu gosto de fazer barulho, né? Então eu comecei ali a pegar uma meia-lua, a fazer um acompanhamento. Aí depois eu fui para o carrom, depois eu fui para o carrilho, né? Então eu sou da área da percussão. Isso aí foi uma coisa que eu acabei desenvolvendo no ensino médio. E até hoje, ainda quando a gente faz algumas baguncinhas na escola lá, eu fico nessa parte também. Mas uma eletiva que me marcou muito, muito, foi a eletiva chamada Orgulho de Ser Professor. Eu costumo dizer que essa eletiva aí foi realizada pela Angélica e pela Simone, né? Então, assim, nossa, essa eletiva foi aquela chavinha que a gente vira e decide, eu quero isso para minha vida. Né? Eu estava na transição ainda em terceira série, estou indo, não vou, o que eu quero, o que eu não quero, e eu estava quase seguindo na área de fisioterapia, né? Eu queria fazer fisioterapia porque minha mãe sofreu um acidente doméstico em casa, então eu queria ajudar ela de alguma maneira, então eu falei assim, quero fazer muito pelas pessoas, então eu quero muito ajudar minha mãe, vou ser fisioterapeuta, só que, eu encontrei na eletiva a oportunidade de eu vou entrar e eu quero ver se é isso mesmo, deixa eu ver, deixa eu sentir isso aí. E nós fizemos planejamento de aula, eu lembro até hoje, de português e de matemática, né? Separaram a gente lá em grupos e nós tínhamos que fazer planejamento de aula para serem aplicadas em uma creche aqui que é pertinho da escola, né? No Mercês. E, meu Deus, que loucura! O que foi aquilo? Ganhei um diário de classe, gente. Minha ficha caiu a hora que eu ganhei um diário de classe em papel, que nós tínhamos que avaliar o nosso colega e verificar se ele tinha, fazer a presença dele, quantas vezes ele estava faltando na escola, e eu tinha um controle, eu tenho esse material até hoje aqui na minha casa.
O pessoal fala que nós, né, Dani, nós não somos da era digital, que nós não tivemos o diário. Eu posso dizer que eu tive um diário, né? E isso aí foi, assim, extremamente marcante para mim. Nossa, foi quando eu fui nessa escolinha, a gente aplicou a aula que nós tínhamos planejado e ver todo aquele funcionamento de saiu do papel e foi para a prática. Eu estou lá na frente, eu lembro até hoje, eu estava na frente, assim, vendo as criançadas fazer as atividades ali, eu falei assim, meu Deus, né? Eu fui uma aluna que eu tive uma oportunidade na escola, eu fiz parte da ONG Passatempo Educativo, né? Eu fui recreadora, né? E eu aplicava o que o pessoal já planejava, né? Então eu não fazia tanta parte desse planejamento. E quando eu entrei na eletiva, orgulho de ser professor, eu tive essa oportunidade de fazer um planejamento de aula junto com os meus colegas. Para quê? Para eu entender qual era o objetivo daquilo, o que eu esperava do meu aluno, né? Então, assim, foi uma prática que me marcou muito e que definiu exatamente que eu queria a área da educação. Porque nesse dia, quando a gente fez essa aplicação do que a gente tinha planejado, a recompensa maior foi as criançadas tudo correndo e falar assim, tia. E eu não podia ficar na altura grandona, né? Eu tinha que abaixar, porque as criancinhas eram pequenininhas. Então, assim, só pelo fato de ter abaixado, eu falei assim, eu adorei o que você fez hoje, você vem amanhã de novo? Meu Deus, cara! Nossa, essas criançadas marcou demais. Então, assim, uma eletiva que, nossa, meu Deus, uma eletiva, assim como na literatura, ela pode transformar a vida de um aluno, entende? Às vezes ela pode ajudar a definir, porque a gente também chega com dúvida, né? Ainda mais quando a gente está na fase final da terceira série, a gente fica em dúvida. Poxa, você tem certeza que você quer isso para a sua vida? Às vezes nem é para a vida toda, mas para aquele momento é isso que eu quero, né? Então, assim, a eletiva orgulho de ser professor, eu estufo meu peito para falar que eu tenho orgulho de ser professora, né? Eu tenho orgulho dos meus alunos e hoje eu posso dizer isso com toda a entonação que eu posso, né? Porque foi uma eletiva que transformou a minha vida, foi aquela cabo-chefe, né, que a gente fala, o carro-chefe de definir que a Débora, ela é meio doidinha, mas eu tô doida sendo professora com muito orgulho. Legal, Débora. Obrigado mais uma vez aí pelas emoções. E aí, Daniel, e você, cara? Qual foi a eletiva aí que te tocou? Então, Gus, olha, no primeiro ano, eu me lembro de ter entrado numa eletiva que era sobre sustentabilidade, né? E aí ela já ia para o caminho que eu gostava, assim, sobre Biologia. essa de ambiente, né? Já era minha pegada. Na época, a professora Bebiana, professora Manon e professora Cristina foram as professoras dessa eletiva. E uma das atividades que mais chamou a minha atenção durante a eletiva foi uma atividade, uma vivência que a gente fez na própria comunidade mesmo. Saía com algumas fichas, perguntando algumas coisas para as pessoas nas casas, né? Sobre a questão mesmo de descarte de resíduo e coisas relacionadas à sustentabilidade mesmo. E eu lembro que, para mim, isso foi muito legal, porque a Gabi mesmo falou no começo, né? E eu reitero aqui que eu era extremamente tímido. Então, me senti desafiado sempre, né? Então, essa questão de fazer esse levantamento dos dados, de chegar até a casa da pessoa, abordar a pessoa para que ela pudesse responder as perguntas, foi muito bacana. E aí depois, uma outra eletiva que eu acabei entrando, que me ajudou muito, foi uma eletiva de biologia. Isso já era no terceiro ano. O professor dessa eletiva era o professor Pedro Ivo, e junto com ele estava a professora Alexandra. E essa eletiva ela foi muito legal também, porque mais uma vez a gente voltou a fazer alguns percursos ali dentro da comunidade, dentro da cidade. Eu não sei se a Gabi, por exemplo, sabe, ou se esses professores sabem, mas, por exemplo, eu não conhecia o Horto Florestal da cidade até o meu terceiro ano. E a gente fala muito isso aqui em Campos, né, sobre o fato de que muitas vezes os próprios jordanenses não conhecem a cidade muito bem. E foi Eu conheço. Para você ver, tá melhor que eu, porque eu ainda não conheço.
lugares, olha. E assim, foi muito legal conhecer o Horto Florestal, né? Porque tem algumas amostras biológicas fixadas lá, alguns animaizinhos que estão empacados, né? A gente fez uma trilha super bacana, nunca tinha feito nada do tipo. Um lago com carpas, que eu achei coisa mais linda. Sempre fui muito apegada a essa coisa de natureza, muito mesmo. Então, essas vivências, elas foram só reforçando que era biologia. Biologia, Daniel, é isso que você quer. E uma outra eletiva que depois, por conta de eu já ter definido a biologia, que acabou se tornando muito interessante para a formação, foi uma eletiva sobre preparação para o vestibular mesmo. E aí, no último semestre, né, já no terceiro ano, abandonando a escola, foi quando eu entrei para essa eletiva de preparação para o vestibular. Vários professores iam para ministrar conteúdos específicos de cada área do conhecimento. A gente aprendeu um pouco sobre como que funcionava. A professora falava muito sobre algumas provinhas que a gente podia fazer para já ir sabendo, né, como que a gente estava no decorrer desse processo. Eu lembro que eu fiz prova mesmo do objetivo, depois ela falou sobre o COC também, que tinha uma prova que a gente podia escrever para fazer, e toda aquela vivência. Eu realmente, a partir da seletiva, fui para dentro do objetivo para poder estar lá durante todas aquelas horas, igual o Enem, para ver como que seria um vestibular de verdade, né? E eu lembro que eu fiquei extremamente assustado, porque eu estava muito cansado no primeiro dia. Eu falava, meu Deus do céu, eu tô lendo esse negócio e tá difícil. Então, assim, as seletivas, elas foram muito ricas na questão do meu projeto de vida e muito pontuais também, né? Até nos relatos da Débora, a gente vê o quanto essas eletivas, elas são pontuais na questão de projeto de vida e o quão importante isso é, o fato mesmo, né? O fato, a gente, a partir da eletiva, busca reforçar essa questão do projeto. Não é um componente por si só, tá tendo uma aula ali para poder passar o tempo. Não é isso, é algo para reforçar projeto de vida. É muito bacana. Mesma coisa Clube Juvenil. Clube também para ampliar esse nosso horizonte em relação ao projeto de vida. Eu acho muito legal. Legal, Daniel. Pessoal, a gente já está quase com 2 horas, né, de live, né, que parece que não se passaram essas horas, né? Pois é. E a gente precisa deixar a turma ir dormir, né? Acho que está todo mundo assistindo aí, né? E vários comentários aí da Angélica, da Joana, né? De Tainá, vários comentários aí, não sei se vocês estão lendo aí, né? Eu entrei agora há pouco, estou vendo agora. Estão elogiando bastante vocês aí, viu? Depois você dá uma olhada aí, que o pessoal gosta de vocês, viu? Poxa vida. Mussolini está aqui também, gente. Ó. E Carol, beijo. O Dair, nosso vice. O Dair também está aqui desde o começo. Um abração para o Dair. Não sei se ele aguentou, porque ele dorme cedo. Agora, para terminar, eu queria que vocês passassem uma mensagem para os nossos educadores do PEI, né? E quem quiser começar, comece, por favor. Uma mensagem, né, de 2 alunos, ex-alunos, que se tornaram professores, que já estão trabalhando como professores já há poucos anos, mas já suficientemente para ter certeza que era isso que vocês queriam, que era a realização que vocês gostariam de ter lá atrás e se concretizou agora, né? 5 minutos cada um, tá? Senão a gente ultrapassa 2 horas aí, já vai ultrapassar 2 horas, né? Mas mensagem, pessoal, não é conselho, não é bronca, uma mensagem que vocês gostariam de passar. Eu vou começar e eu acho que eu não vou gastar mais do que 2 minutinhos, né? Uma mensagem para os professores, uma coisa que eu acho muito importante que eu falei durante todo o meu relato, que a gente falou aqui hoje, é sobre ser presença educativa, né? Que às vezes um abraço, um elogio, a escuta, uma foto,
um repost no Instagram pode parecer algo mínimo, pode parecer algo insignificante, mas do outro lado, aquilo tem um significado enorme, né? E eu acho que pelas experiências que a gente viveu, por tudo que a gente vivenciou como alunos, né, e por tudo que a gente precisou em vários momentos em relação à pedagogia da presença, o que fica para os professores é isso, sobre ser presença educativa, né? Quem sou eu para poder falar sobre postura de cada um? Acredito que isso é individual, mas eu falo mesmo nesse meu lado como aluno, primeiro, né? Sobre como é importante essa escuta, como é essencial essa escuta. E para os meus alunos, ou para os alunos que estão assistindo, para que aproveitem as oportunidades, né? E que usem o protagonismo, que a gente fala tanto de protagonismo, né? Para criar oportunidades também. Porque protagonismo também é isso, é criar oportunidades onde elas não existem. Eu acho que isso é muito legal. O Daniel, só interrompendo um pouquinho, não gostaria, mas o Daniel simplesmente definiu o Antônio Carlos Gomes da Costa, né, com a pedagogia da presença. Antônio Carlos fala que a pedagogia da presença são as pequenas interações singelas, como é que é? São as trocas, são as pequenas interações de singelas trocas, né? Nada mais é do que as trocas dos pequenos nadas, é o que você colocou, né? Um sorriso, um abraço, um Instagram, alguma coisa assim. Então, simplesmente você colocou a essência do programa Ensino Integral, que é a pedagogia da presença, né? Legal, Daniel. Agora, Débora ou Gabi, vocês escolham. Pode ser a Débora. Sabia. O Dani, ele resumiu muito bem, né? Ele tira as palavras da nossa boca com uma facilidade que a gente fica só admirando, né? Então, eu daria um complemento, né? Que assim como nós temos que ser presença na vida dos alunos, que nós saibamos também olhar para o nosso aluno como um ser humano, né? Um ser humano que também vai ter dias que ele vai querer esbravejar, que vai ter dia que ele vai querer chorar, vai ter dia que ele só quer olhar para você e falar assim, ei, professora, quer gritar. Então, assim, a gente levar em consideração que assim como nós que temos fases, os nossos alunos também têm, né? Então, é importante, os alunos, eles sentem muito isso. Eles veem a gente no corredor, eu sou uma pessoa extremamente expressiva, né? Então, tem dia que eu tô com uma cara fechada assim, às vezes eu nem tô com a cara fechada, às vezes eu só tô relaxando o meu corpo, né? A parte facial, e os alunos já vêm e falam assim, ei, Débora, tá brava? E na hora eu já dou um sorrisão. Por quê? Porque os alunos, eles também são motivo da minha alegria na escola, independente dos meus dias chuvosos ou não. Assim como eles também compreendem que nós também temos fases, né? Então, eu gostaria de deixar a mensagem aqui para tanto nós, professores, para quanto eles, enquanto alunos, que saibam respeitar nós como seres humanos, né? E não como máquinas, e não como números. É basicamente isso. Pessoal, acho que as pessoas podem achar que foi combinado, mas não foi, tá? Não foi. Só lançamos a pergunta, né? Ou a colocação. Pessoal, vocês têm que passar uma mensagem no final para a turma, né? Então, o Daniel começou com pedagogia da presença. Agora a Débora falou de educação interdimensional. Pois né? Antônio Carlos fala que para a gente ensinar o logos, que é o aprendizado cognitivo, racional, Antônio Carlos fala, não sou eu que falo, tá? É importante saber respeitar, né, as outras 3 dimensões estruturantes do ser humano.